Saudações, seres humanos. Hoje o assunto é para lá de curioso, de interessante. A gente vai explorar um território ainda não explorado aqui no Mayhem. E para isso a gente tem aqui o Dragone, ou Dragone, eu não sei como que fala, como que pronuncia, mas você me corrige daqui a pouco. E a Morgana, que são os canalizadores do Alento do Dragão, um caminho espiritual que une magia, autoconhecimento e a força dos dragões. Como bruxos, oraculistas e autores, eles oferecem cursos, workshops e materiais que convidam à transformação e à reconexão com a sacralidade interior. Mais do que técnicas, o Alento do Dragão é uma experiência viva, criada para aqueles que sentem o chamado de romper os seus bloqueios e despertar o seu esplendor adormecido. Pessoal, sejam bem-vindos ao Boteco dos Iluminados. É um grande prazer estar aqui, né? Ter a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Então, é isso. Vamos que vamos. Normalmente a gente fala bastante. Então, se a gente começar a falar bastante, pode cortar que não tem problema, porque a gente gosta de bater papo, principalmente sobre esse tema que amamos. Maravilhoso. Mas aqui, como é a primeira vez que vocês vieram aqui no programa, a gente tá brincando, né? Que todo mundo, menos o Robson, tava lá, criancinha, na fila para pegar hóstia na igreja e tal, aqui no Brasil. E aí, depois de 40 anos, vocês estão trabalhando com dragões, manchete de dragões. Como é que é isso? Bom, eu começo. Começa aí sua trajetória. Vou começar contando a minha trajetória, né? Eu comecei num caminho de bruxaria, mais voltado para o Wicca, né? E até então não tinha muita relação com os dragões. E os dragões vieram para a minha vida, para o meu caminho, através da deusa Tiamat. Eu tinha o culto a Tiamat, foi começando esse culto, né? E, de repente, os dragões tomaram conta, né, do meu caminho, da minha magia. E, a partir daí, surgiu o Alento do Dragão. Aí o dragão ele conta a parte dele, depois a gente junta essa história. Bom, eu era espírita kardecista, então não tinha nenhuma ideia a respeito de magia, ocultismo, muito menos magia com dragões, muito menos dragões. E eu era espírita kardecista e um belo dia, enquanto eu estava no centro espírita, eu acabei tendo um contato onde eu acabei vendo um ser e esse ser tinha uma forma de dragão. Óbvio que a minha experiência não foi aquela experiência maravilhosa, eu fiquei extremamente apavorado com isso, e fui conversar com o pessoal do Centro Espírita e fui bem recomendado a não entrar em contato, nem trabalhar com essas coisas, me repreenderam até a respeito disso, né? Só que aí o que aconteceu? Eu, com o passar do tempo, sempre fui muito... curioso, e aquilo ficou ali meio que stand-by no meu caminho. E eu comecei a ter interesse por ocultismo, comecei a ter interesse por magia, através de um amigo. Ele trouxe para mim um livro, falou, você tem que estudar magia, já que você quer entender, e aí ele trouxe para mim o Dogmas e Rituais da Alta Magia. Como o primeiro livro, obviamente, eu já olhei a capa e falei, você é louco, vou mexer com isso não. E não li, não quis nem ler, eu já olhei e falei, você é louco, cara, tá doido, olha essa capa, olha esse negócio, não vou mexer com isso não, né? Só que aí, no caminhar, eu acabei sendo aí mais chamado para bruxaria, para o neopaganismo, né? E aí eu fui lendo, fui estudando, e quando eu comecei a estudar o neopaganismo, fui passando por grupos relacionados à bruxaria, né? Nem todos os... Acho que todo mundo tem aí suas experiências boas e ruins com grupos, né? Eu acabei passando por muitos grupos, onde as experiências não foram muito legais, mas eu acabei descobrindo que existiam pessoas que trabalhavam com dragões. E quando falou, trabalha com dragões, mas como é isso? E aí todo mundo que a gente ia conversando, né, no meu caso, eu ia batendo um papo, ia conversando, as pessoas falavam, mas cada um dava uma definição diferente do que era dragão, né? E aí, falando da idade, né, o Marcelo começou falando a questão aí de 40 anos, né? Eu tô com 39 anos, e assim, eu comecei a fazer esses estudos a respeito de magia, bruxaria, quando eu estava ali por volta dos meus 20,
E ali naquela época a gente tinha muito ali o chat de ocultismo do UOL, que não servia para nada, né? Todo mundo que participou do chat de ocultismo do UOL sabe que de ocultismo não tinha nada. A gente ficava ali, o pessoal mandando um monte de besteira, né? Mas ali no meio eu fui encontrando, eu perguntando, gente, magia com dragões, magia draconiana, magia dracônica, e eu fui encontrando pessoas que tinham seus trabalhos individuais. E cada pessoa dava uma definição diferente. Aí, no meio dessa prática e tudo, eu e a Morgana, a gente se conheceu, né? A Morgana é do Belém do Pará e eu de Minas Gerais, a gente foi se conhecer em um evento em Brasília. Né? Quando a gente se conheceu no evento em Brasília, começamos ali a conversar. Com o passar do tempo, desenvolvemos um relacionamento, nos mudamos para Brasília e eu tinha um trabalho, um culto a Tiamat, que era meu, a Morgana tinha um trabalho, um culto a Tiamat, que era dela, e nós começamos a fazer o trabalho com as conexões com a deusa Tiamat, nossos estudos, né, de conexão com essa deusa, só eu e a Morgana. Não tinha nenhuma pretensão de nada relacionada aí à magia, a desenvolver alguma coisa da magia com dragões. Era um culto pessoal. Era uma prática pessoal. Era uma prática pessoal, assim. Já que cada pessoa dá uma percepção pessoal, nós, com o passar do tempo, fomos lendo alguns livros e tudo para ver, né, os trabalhos da DJ Cohen, né, e outros livros mais no exterior, né, para aprender a respeito aí da magia com dragões. Um belo dia a gente fazendo um ritual que não tinha nada a ver com dragões, né, não tinha nada a ver mesmo, assim, a gente estava fazendo um ritual de bênção para o nosso casamento, estávamos fazendo um ritual de êxtase, e aí, de repente, nós passamos por uma experiência, onde nessa experiência, no meio do ritual, eu me via em um local, eu entrei em um estado alterado de consciência, onde um monte de símbolos, falas, um monte de seres, de repente, eu estava num local onde tinha tudo isso. E eu voltei meio, sei lá quanto tempo foi, né? Eu voltei com um monte de ideia na cabeça. E aí eu olhei para a Morgana estava com o olho arregalado, assim, ela só falou comigo assim, eu tenho que anotar. E ela saiu para anotar. E a minha cabeça funciona muito rápido, né? Então, desde sempre, eu sempre gravei as experiências que eu tenho, e depois eu passava para os meus diários mágicos. E aí ela falou, ela descreveu o local, ela descreveu o que ela sentiu, e eu também tinha passado. A gente foi junto para essa mesma experiência. E aí nós percebemos que a nossa experiência foi muito parecida. Nós entramos em contato com as coisas muito parecidas, né? Símbolos, nomes e coisas todas que eram muito parecidas. E aí foi assim, a gente fala que esse foi um ponto zero do que viria a ser o alento do dragão, né? E do que viria a ser todo esse trabalho que nós estamos aí já completando 11 anos. Esse ano vamos completar 11 anos de trabalho público em que estamos fazendo esse trabalho com o alento do dragão. E aí a gente não tinha ideia de que ia tomar toda essa proporção. Não era nem a nossa ideia fazer alguma coisa que fosse um dia se tornar um sistema mágico, que tivesse outras pessoas além de nós dois. E com o passar do tempo, nós começamos a catalogar essas experiências. O que você viu? O que você sentiu? Como era? E a gente foi percebendo que nós é como se estivéssemos em uma sala cheia de objetos, né? Usando uma analogia, e nós vimos os mesmos objetos, mas ela viu mais atenção em uma coisa, eu em outras coisas, e nós fomos anotando e catalogando tudo isso. E muitas das coisas, obviamente, a gente não entendia nada. A gente não conseguia entender nada. Mesmo assim, muito do que era da experiência inicial era muito fora até da nossa capacidade de linguagem de entendimento mesmo. A gente não tinha, era como tá vendo, sei lá, uma taça, mas a gente não sabe o que é taça, né? Então, eu não sei o que é essa coisa que eu estou vendo. Então, com o passar do tempo, que a gente foi pesquisando, vendo e falando, olha, isso daqui é feito de vidro, tem esse formato, isso é chamado de taça. E aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, né? Não foi uma experiência assim, muito prazerosa no começo, porque foi realmente uma experiência muito assustadora.
Mas é daí que veio surgindo o Alento do Dragão. E como a gente sempre teve essa coisa mais voltada para a bruxaria, mais voltada para o neopaganismo, nós passamos por grupos de Wicca, por grupos neopagãos, por grupos ligados à fé nórdica, por vários grupos, né? E acabou que o Alento do Dragão ele foi no começo tomando muito essa roupagem, a roupagem da pessoa que nós éramos naquela época. Demorou um bom tempo para a gente conseguir filtrar e passar para além de nós e se tornar uma coisa que não seria uma ordem, não seria uma tradição de bruxaria, mas seria um sistema onde qualquer pessoa de qualquer caminho mágico pudesse utilizar os glifos, pudesse utilizar as invocações, os movimentos de poder e tudo que a gente foi desenvolvendo. Porque desde o começo a gente não entendia muito do que estava acontecendo, fomos decodificando com o passar do tempo, mas a única coisa que a gente sabia é que não seria algo fechado, que seria algo mais aberto, mais abrangente, para que quem se sentisse, quem ressoasse com essa energia, pudesse praticar. Tanto que no nosso círculo interno nós temos pessoas de diversas espiritualidades, diversos caminhos, e elas todas estão lá, juntas, falando a mesma língua e todo mundo conectado com a energia dos dragões. E a forma que nós encontramos, inclusive, disso ser, por causa que aqui está um calor danado, disso ser, sair de nós dois, foi que nós tivemos uma experiência onde, falamos assim, a gente não tinha nem nome, isso não chamava nem Alento do Dragão. Um amigo nosso bruxo pegou alguns textos, a gente falou, cara, dá uma lida nisso aqui. O que você acha disso aqui que a gente está canalizando, está escrevendo, está pesquisando? Ele falou que quando ele leu, ele sentiu um grande acalento, ele sentiu uma energia que ele se sentia bem, ele se sentia pleno, ele sentiu como se fosse um alento que tivesse dado um ânimo nele. Aí ele falou, Alento do Dragão. Então, assim, não foi nem a gente que deu o nome, ele falou Alento do Dragão, a gente falou Alento do Dragão. Aí vai até ele que falou, cara, não tem muita informação desse jeito que vocês estão colocando, por que vocês não fazem um curso de magia com dragões? E aí a gente falou, não sei, né? Será que alguém vai querer fazer um curso que tem duas pessoas que tiveram essa experiência, estão criando isso tudo aí? Aí a gente fez um curso e realmente tinham pessoas, né? O curso inicial tinha tipo 20, 30 pessoas, a gente ficou até muito surpreso. Fizemos esse curso em Brasília, e aí quando a gente apresentou a nossa primeira apostila, ele foi falando ali de tudo, um dos participantes falaram, cara, vocês criaram uma tradição de magia com dragões. A gente falou, não, a gente não quer que seja uma tradição. A gente já foi instruído que isso não pode ser uma tradição, não pode ser uma coisa fechada, isso daí tem que ser algo que qualquer pessoa que queira fazer a conexão possa trabalhar. Ele falou, cara, então vocês têm que lançar um livro. Vocês precisam lançar um livro, porque está precisando de livros sobre esse tema, a gente não acha. Tem pouquíssimos livros sobre isso. E aí começamos o nosso movimento de fazer um livro, né? E ele foi feito, o primeiro livro que saiu, ele foi um PDF. Nós lançamos um PDF e na época que lançamos esse PDF, né, chamado Alento do Dragão, Práticas de Magia Dragônica, nós nem lançamos com o nome de Magia Draconiana. Por quê? Porque nós tivemos um grande problema quando nós começamos a postar nossos textos. Porque aí a gente não encontrava ninguém que trabalhava com magia draconiana, mas quando a gente começou a publicar, apareceu um monte de gente. Então, assim, apareceu, uma história até engraçada, porque apareceu o rei draconiano, rainha dragão, apareceu gente de tudo quanto é lado, assim, até ameaçando a gente mesmo. A gente chegou a fazer um boletim de ocorrência, porque a gente começou a receber mensagem do tipo assim, te vi hoje com a roupa tal em tal lugar, né? Porque nós lançamos um PDF, o PDF era R$26. E aí tinha uma galera que veio falando que a gente estava revelando conhecimento ancestral, queria saber de qual ordem a gente era. Foi uma grande confusão antes do lançamento desse PDF. E xingaram também porque a gente estava lançando um PDF por R$26, né? E tinha gente que cobrava muito caro para fazer iniciação, você tinha que ser dragão reencarnado, tinha um monte de coisa. Então foi uma grande confusão esse nosso início, porque não tinha ninguém que falava sobre o tema. Mas quando a gente disponibilizou de uma maneira acessível, apareceu um monte de gente que falava. E nós ouvimos de tudo que vocês
puderem imaginar, até criticarem nossas roupas, porque a gente sorri demais, porque temos o cabelo colorido e tal. Porque a gente é alegre, a gente não é trevoso. Quem fez o contato com a energia do dragão e fez esse trabalho todo não tem como passar por essas experiências e ser pessoas felizes. Qual tipo de absurdo vocês imaginaram? Gente, eu acho que quase todo mundo que é do meu cultista deve ter passado por algo do tipo, né? Você cria alguma coisa, você dá uma opinião e de repente aparece um monte de especialista. E isso aconteceu com a gente. E aí nós acabamos descobrindo que tinha muitas pessoas que trabalhavam, mas que essas pessoas nunca quiseram que isso fosse exposto. Que assim, eles não queriam que tivesse alguma espécie de popularização do tema, né? E nós continuamos o nosso trabalho, independente de qualquer coisa. Teve uma situação muito engraçada que a gente saiu de casa e aí da porta da nossa casa tinha lá um trabalho que foi feito para a gente na porta de casa, sabe? Foi um começo bem conturbado. Foi intenso, né? Foi bem intenso assim, o começo do Além do Dragão. E naquela época a gente só tinha lançado um PDF. E aí começamos a fazer cursos em diversas partes do Brasil, né? Normalmente cursos que eram assim, a Morgana de Belém do Pará, a gente ia visitar a família e falava assim, bom, vamos fazer um curso em Belém do Pará? Deve ter gente lá, divulgava o curso, via que tinha gente, a gente já estava lá, aproveitava e fazia um curso. Ia visitar minha família em Minas, eu já fazia parte de alguns grupos lá, conhecia o pessoal lá de Minas, ia para Belo Horizonte, aproveitava e fazia um curso. O pessoal ia porque ia assim, vamos matar a saudade do Dragone e vamos ver o que é isso que o Dragone está fazendo. E também nós começamos com essa questão de fazer alguns cursos em Brasília, nós começamos a desenvolver o que a gente chamou, né, que era o nosso grupo de testadores. De teste beta. Né? Então, a gente ia fazendo as experiências com esse grupo, que eram uns amigos próximos, né, todos pagãos, inclusive de vertentes diferentes de paganismo. E aí eles iam fazendo as coisas e iam dizendo para a gente, né, como que estava sendo, como que estava indo. E aí começou uma ideia que ela é a base do Alento do Dragão, que é a ideia do voo em bando, que é a ideia de que essa experiência, ela começou individual, né? A minha experiência, a experiência do Dragone, depois ela se tornou uma experiência de dupla, né? E aquele voo que era solitário se tornou um voo em dupla. E nós fomos ampliando e esse voo passou a ser um voo em bando. Então, todas as experiências desse voo, elas contam. E isso é uma coisa muito forte para nós até hoje, desde o começo até hoje. Porque a nossa forma de registrar as experiências, a criação do material, ela sempre passou por a minha experiência, a experiência da Morgana. E aí a gente filtrar assim, o que tem de igual na nossa experiência. Então, isso daqui deve ser o bruto do que tem que ser trabalhado, e isso daqui deve ser experiência pessoal, conteúdo pessoal. Quando a gente passou a levar para os cursos e o pessoal foi participando, a gente chegava e falava assim, pessoal, canalizamos, tá muito difícil de trabalhar essa energia, porque é uma energia muito diferente da nossa, é uma energia muito diferente, assim, não tem, pelo menos não tem dragões voando aqui no nosso plano físico. Então, já que é uma energia que é diferente da energia do nosso plano físico, é uma energia com uma energia diferente, está muito difícil de trabalhar isso. Nós buscamos uma forma de trabalhar, e aí surgiu o nosso trabalho dos Pilares Dracônicos. Que é o nosso segundo livro. Que é o nosso segundo livro, onde nós percebemos que tem alguns animais que mitologicamente, e até pela capacidade energética, são animais que expressam a energia do dragão. Né? E aí, trabalhando com esses animais que são do nosso plano, fica mais fácil de ter uma conexão com uma energia que não é do nosso plano. Então, aí a gente desenvolveu esse método, falamos, e o pessoal, nós vamos fazer um curso. Aí vai o pessoal, nós vamos participar. E eles sempre participavam desse mesmo grupo, e eles davam os relatos para a gente. Então, a gente sempre fez a experiência. Olha, esse aqui é um símbolo, a gente não vai falar com vocês o que é. Faça uma conexão e conta para a gente. Pessoas muito corajosas. Sim, gostavam muito da gente, porque eles iam tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. E tem alguns que continuam, inclusive. Que continuam com a gente todos esses anos no ciclo interno.
Então, eles escreviam, ó, eu senti isso, eu vi isso, eu percebi isso, e a gente ia mapeando essas experiências para conseguir ver o que era conteúdo individual e o que era que as pessoas estavam descrevendo que era igual à nossa experiência. E nós vamos catalogando tudo isso em áudio, em e-mail, em tudo que a gente ia conversando. E tinha coisas que eu e a Morgana a gente não conseguia compreender de jeito nenhum. E isso nos levou a fazer uma série de cursos para a gente conseguir compreender o que é que a gente estava vendo. Eu, por exemplo, fui fazer o curso de cutelaria artesanal. Então, eu fui aprender a forjar atames de maneira artesanal para que eu pudesse compreender o que era aquela energia que tinha dentro do trabalho, que tem essa ligação com os elementos, que tem essa ligação com a energia da forja, de uma maneira mágica iniciática. Para conseguir compreender, eu fui fazer o curso de cutelaria artesanal, né? Para eu compreender. Então, eu aprendi a fazer punhais e atames. Porque quando a gente começou a aprofundar nessa energia, nós começamos a nos deparar com seres, entre aspas, né? E essas energias começaram a ressoar com a nossa. E a gente precisou de alguns artifícios. Ele foi se conectando com a cutelaria e essa questão dessa dobra, dessa transformação, esse tipo de prática com o aço, né, com o fogo, com o metal. E eu, por outro lado, fui fazendo umas outras práticas mais alquímicas, com umas experimentações com fermentação, com pão, cerveja e uma série de outras coisas. E a gente foi mesclando. Quando a energia começou a ser muito física, nós precisamos trabalhar movimentos. Nós fizemos um curso de biodança, de didata de biodança. Passamos 6 meses fazendo um curso de didata de biodança para a gente compreender essa questão, como a energia perpassa o movimento. Então, o alento é uma série de muitas coisas, né? Muitas coisas. A energia do dragão é a energia primordial desse sistema. Só que para que essa energia se expressasse, nós precisamos de uma série de ferramentas para que a gente conseguisse compreender. E não só compreender, né? Porque às vezes a gente compreende e não consegue exteriorizar isso. Então, nós fomos fazendo, cada vez que demandava uma coisa, e a gente ia lá e fazia um curso, ou uma prática, ou alguma coisa que pudesse melhorar essa conexão. Exatamente. Isso nos levou aí para caminhos que normalmente nós não iríamos, né? Então, curso de cervejaria artesanal para aprender sobre fermentação, curso de cutelaria, curso de didata de biodança para poder aprender, curso de aromaterapia para conseguir compreender o que é que a gente... Porque muitas das percepções vinham de maneiras como se fossem dicas, ou nós que não conseguíamos compreender o que a gente estava vendo. Então, sempre que eu fazia conexão, vinha aquele barulho alto de metal, do metal. Eu falei, cara, isso é alguém forjando alguma coisa. Então, eu tenho que aprender. Quando eu aprendi, fui entendendo, aí é como se fosse desvelando e aprendendo o que é tudo aquilo que estava ali. E no decorrer do tempo, nós fomos desenvolvendo movimentos de poder, glifos, invocações, maneiras de se trabalhar, que foi se transformando no que é esse sistema. E as pessoas, hoje nós temos o nosso círculo interno tem quase 80 membros, né? Tem algumas pessoas que estão conosco desde quando começamos o círculo, que tem 3 anos, essas pessoas até hoje relatam, elas fazem as experiências, relatam, a gente tem essa troca, né? São 4 anos. 4 anos, é verdade, está indo para 4 anos esse ano. Então, o que acontece? Tudo isso foi sendo a experiência do que é o alento do dragão e do que é a nossa caminhada, né? Que começou aí com a Morgana tendo essa conexão dela através de Tiamat, e eu através desse susto que eu tomei no espiritismo, né? E aí a gente foi fazendo toda essa nossa caminhada de estudo, de experiência, de canalização. Hoje o sistema ele tem todo um modus operandi de acontecer, mas é igual nós sempre falamos para o pessoal, tudo ainda vai sendo canalizado, ainda tem rituais, tem coisas que nós ainda estamos canalizando. Então a gente não pode virar e falar assim, olha, bateu o martelo, acabou aí. Nós finalizamos os processos, exatamente, dentro dos nossos ciclos, mas a gente trabalha com a energia de Tiamat, né, que é o caos primordial, que cria, que destrói, que cria e vai
nessa dança caótica, e é assim que o Alento do Dragão se mantém, né? E vai tendo cada vez mais coisa que nós vamos trazendo e trazendo cada vez mais ferramentas. Aí lançamos agora o nosso manifesto Alento do Dragão, né? Nós lançamos ele porque muitas pessoas perguntam o que é o Alento do Dragão, como que trabalha, e aí a gente decidiu fazer esse manifesto. Nós queríamos no começo fazer uma coisa que fosse rápida de ser lida, mas acabou que não teve jeito. Tudo que a gente vai fazendo vai tomando essa proporção, vai saindo cada vez mais. E aí nós fizemos esse manifesto, e nele tem uma série do que é a filosofia do Alento do Dragão. A parte ritualística dos rituais é muito citado, mas com o passar do tempo nós vamos íamos lançando, passado o nosso terceiro livro, que era o Grimório Alento do Dragão, que é uma releitura do primeiro e do segundo livro, juntamente com o terceiro que nós íamos lançar, que é As 11 Dádivas de Tiamat. Nós decidimos juntar tudo em Grimório Alento do Dragão. Só que quando nós pegamos o resultado final, nós decidimos, não é isso que a gente ainda quer. Então vamos esperar mais um pouco, vamos refinar mais isso daqui para a gente poder lançar. Porque quando a gente lançou o primeiro e o segundo livro, aquele PDF lá atrás, as pessoas que estão hoje é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente dá uma lida e fala, nossa, isso daqui podia melhorar, isso daqui já não é mais assim. Né? Então, por isso que nós vamos relançar, estamos torcendo para conseguir esse ano. Então, essa é a nossa caminhada, pessoal. Um resumo aí, assim, essa é a nossa caminhada.